Salve Maria, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom, hoje nós viemos novamente aqui na Divisão Santa Cruz para poder dessa vez responder a um vídeo do pseudo-intelectual comunista Ian Neves, onde ele acusa os europeus, os portugueses, os católicos, de terem roubado os recursos naturais que teoricamente seriam propriedade indígena. E hoje eu trouxe o Vitor para a gente poder fazer uma réplica, uma objeção a essa acusação de Ian Neves. A essas tais afirmações, de fato. Salve galera da divisão. Aqui é o Vitor. E bem, o primeiro argumento do indivíduo é: os recursos naturais foram roubados. Cheguei aí no museu, sim. Você viu coisa roubada no museu? Foi de Coimbra, fui de Coimbra. Cara, assim, é muito engraçado você estar lá no museu, ó. Esta madeira é brasileira, este ouro é africano, este não sei o que é moçambicano, não sei o que. Cara, é muito engraçado. É tudo Porque, de tipo, fora, né? toda aquela estrutura não é dali, entende? Tipo, o azulejo, não sei o que, tudo é de outros lugares. Então, assim, o próprio museu em si parece que foi roubado, sabe? As paredes, esta madeira é brasileira. E o segundo é genocídio indígena. Lógico, né? Porque os portugueses não querem fazer esse movimento com o processo todo lembrando do genocídio que eles cometeram aqui, né? A gente vai começar respondendo primeiro. Bem, o primeiro argumento que ele disse, que no caso é: os recursos naturais foram roubados, é falso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os indígenas, que de fato tinham uma forma de organização social vigente, tinham suas regras, tinham suas próprias leis, estava relativo ao pequeno território no qual eles ocupavam, nas suas determinadas tribos. Não havia uma homogeneidade em relação às regras gerais que todos deveriam seguir, ou seja, todas as tribos. Era algo relativo a cada tribo, seguindo cada conceito ético e moral próprio deles. Logo, não havia uma legislação geral, não havia uma concepção de pátria, não havia Brasil, não havia pátria, não havia nação. E tendo em vista isso, não havia uma regra, uma lei geral organizada. Logo, a partir do momento em que os portugueses chegaram aqui e estabeleceram a pátria Portugal, a partir desse momento que sim, existe uma legislação vigente, pois será a legislação portuguesa, as regras, a ética e a moral portuguesa vigente no território. Tendo em vista que os indígenas daquele período em nada tinham conhecimento em relação aos minérios, em relação às relíquias, em relação à riqueza que aquele determinado território existia, e tendo em vista que as regras estavam relativas à sua determinada comunidade, ao seu determinado território, e não havia legislação prévia em relação a essas riquezas, a esses recursos, a legislação imposta e prevista foi a legislação do país colonizador, ou seja, de Portugal. E tendo isso em vista, não há como se roubar algo da sua própria pátria. Não há como se roubar algo do seu próprio estado. E esse argumento de que foi um roubo que eles fizeram em relação aos indígenas caiu por terra a partir disso. Eles mesmos não tinham compreensão daquilo que era o tamanho e a vastidão de seu território, quanto mais dos próprios recursos que existiam ali. Quer complementar alguma coisa, Almirante? Sim, com certeza. De fato, é um completo absurdo alegar uma coisa dessas, e principalmente porque eles não se sustentam em uma base fixa, entendeu? Eles vêm e simplesmente falam, não, mas os portugueses eles roubaram dos indígenas. Tá bom, mas o que fazia com que os indígenas eles teriam, de fato, uma posse sobre aqueles minerais? Eles conheciam aqueles minerais? Não conheciam. Eles utilizavam aqueles minerais? Não utilizavam. E eles, de fato, eles eram... O que fazia com que eles tivessem ali a propriedade, uma posse, de fato, sobre aquilo ali? Sendo que muitos daqueles índios, eles nem eram nativos dos territórios ali do Brasil, né? A gente pode fazer até uma análise histórica disso, né? Por exemplo, se a gente pegar um dos maiores historiadores que a gente teve sobre a pré-história no Brasil, que foi o Ludwig Flanagan, onde ele fez um estudo sobre a influência fenícia no Brasil, que futuramente a gente irá fazer um vídeo sobre isso. Ele afirma que o povo Topuyó é o único povo, a única raça indígena que era originalmente nativa do Brasil. E era justamente esse povo que ficava mais no centro do Brasil e não no litoral, entendeu? Por exemplo, o padre Antônio Vieira, né, que foi o apóstolo aqui do Brasil, né, que se chama o apóstolo dos indígenas, ele conta que os índios que
que esteve em contato, eles contavam que na realidade eles eram imigrantes de um país ali que já não existia mais, entendeu? De um pedaço de terra ali que não existia, né? Um dos maiores historiadores aqui do Brasil, também um dos primeiros historiadores que a gente teve, né? Foi o Van Hagen, né? O Visconde de Porto Seguro. Lá no livro que ele tem, o História Brasileira, ele fala que, na realidade, afirmando esse ponto que os indígenas falaram para o padre Antônio Vieira, de que os indígenas, os tupis, eles não eram de fato nativos aqui do território brasileiro, mas que eles viram de um país onde se chamava Canaíba, né, que foi depois onde se originou o Mar do Caribe, né, as Ilhas Canaíbas, né, o povo de Cariz ali, os indígenas, e que essa ilha foi se afundando nesse território, esse pedaço de terra ele foi se afundando no mar, ele foi primeiro se despedaçando, certos pedaços eles foram desaparecendo pelo oceano, como muitos outros pedaços tiveram, né? E os que conseguiram escapar, eles acabaram se fazendo de refugiados com pequenos botes e foram fugindo, né, para uma localização que seria aproximadamente hoje em dia onde fica a Venezuela, né? E ali eles ficaram, esses indígenas que seriam os tupis, né, que significa filho de Tupã, né, o filho de Deus, sei lá, seguindo a mitologia ali, as crenças indígenas. Bom, e eles chegaram até aqui, né, que os fenícios, eles faziam muitas colônias assim pelo mundo, entendeu? Por exemplo, você pode ver até Aristóteles, né, que estava sendo ali tutelado por Alexandre Magno para poder escrever o livro dele sobre geografia. Nesse livro ele comenta que no Grande Oeste, no Grande Ocidente, haveriam colônias ali que os fenícios haviam feito estabelecido, né? E os fenícios eles tinham essa prática de fazer colônias. Muitos historiadores antigos eles falam sobre isso. E o Ludwig Svernegan, nesse livro dele, que é o Fenício no Brasil, ele fala, é um livro excelente, onde ele dá uma série de provas arqueológicas e históricas sobre essa presença que os fenícios tiveram aqui na América do Sul, né? Junto disso, os fenícios eles tinham uma prática de pegar certas pessoas para poder auxiliar eles nas colônias que eles tinham, para poder servir de guerreiros ou esse tipo de coisa. Foi justamente aí que os fenícios eles entraram com a sua vastíssima técnica de navegação, que a tecnologia de navios, por exemplo, as caravelas portuguesas, elas foram inspiradas na tecnologia ali fenícia, entendeu? De navegações. Eles traziam certos povos para poder auxiliar eles em suas colônias, né? E o Van Hagen, por exemplo, um grande historiador, ele diz, né, como os outros índios relatavam, que os índios ali do norte, né, do Brasil, do Nordeste, eles foram trazidos através das embarcações fenícias da Venezuela depois de terem sido refugiados das ilhas de Canaiba, né, da grande ilha de Canaiba, das ilhas Antilhas, né, que eram as pequenas Atlântidas, que eles chamavam. Então, por exemplo, a maioria dos índios que a gente tem aqui no Brasil, cara, é muito raro ter um índio que seja de fato nativo desse território, entendeu? Foi um processo de expansão, de dominação que durou 5 mil anos, entendeu? Por exemplo, os fenícios eles já fazem 5 mil anos da existência dele, né? Então não tem nem como dizer que os índios eles tinham posse daquele ouro, daquelas coisas todas ali, porque eles são os nativos desse território. Porque no litoral ele praticamente não havia nativos aqui de fato, entendeu? E mesmo se os índios eles fossem nativos aqui, eles não tinham um domínio, né, dos minerais ali para manipular o ouro no início. Aliás, um grande erro que as pessoas cometem é justamente de achar que o índio é tudo uma coisa junto, né, uma coisa englobada ali. A unidade do índio. Nunca existiu isso. Não existia nenhum fator ali para poder trazer uma unidade entre os índios. Eles viviam numa barbárie, né? Eram diversas tribos onde uma guerreava com as outras e não havia paz. Era uma completa guerra. Inclusive, muitos desses índios eles eram antropofágicos, né? Eles praticavam práticas de canibalismo e faziam rituais bizarros assim com sacrifícios humanos e rituais de dominação dos outros, entendeu? De fato, essa brutalidade ela só vai acabar quando os europeus eles chegam aqui no Brasil, né? Quando os europeus eles vêm, os portugueses, os católicos, eles não vêm como essa falácia que esses comunistas aí, como o Ionesses dizem, eles vieram aqui para explorar, eles vieram lá das caravelas, opa, vamos pegar aqui o ouro, vamos roubar as coisas dos indígenas todos aqui, né? Como a história normal, assim, convencional, ela conta, né, que os portugueses eles vieram para o Brasil querendo ir para as Índias para pegar especiarias por interesses materiais, que é uma coisa completamente errada, né? Porque se fosse para ser uma exploração, assim, se o interesse que moveu
os portugueses a virem para o Brasil, fosse uma exploração, eles não teriam enviado jesuítas para cá, né? Porque os jesuítas, eles eram professores, eles eram catequistas. Para você ser um jesuíta, você precisava ser estudado numa escola grande lá na Europa, como a escola de Salamanca, de Coimbra, entendeu? Você tinha que ter uma formação intelectual avançadíssima para você ser um jesuíta. E eles mandaram os jesuítas para cá justamente para poder fazer um papel de expansão da fé, para fazer um papel de catequização dos indígenas. A primeira coisa que os jesuítas fizeram aqui foram fazer escolas, entendeu? Para ensinar filosofia, ensinar catequese para os indígenas. Então, se eles tivessem interesses puramente materiais, né, não faria sentido eles mandarem esses padres para cá, né? Tem mais alguma coisa para comentar? Isso, né? Não apenas isso, né? Mas um dos maiores argumentos que as pessoas usam para afirmar que houve um roubo generalizado de riquezas é o fato de haver igrejas no qual a base da sua construção é o ouro, que tem lá em Portugal. Pessoal, Portugal foi fundado em 1200, Dom Afonso Henriques pela Epifania. Não tem absolutamente nada a ver isso. As igrejas elas já estão lá naquele território há muito tempo. Não houve todo um processo extrativista para você pegar determinado recurso, levar para lá e você implementar dentro de determinadas igrejas, não. E uma coisa que é interessante, a característica de você ter igrejas com ornamentos em ouro, isso é uma característica de mais de 1000 anos. Remete a Carlos Magno isso. Ou seja, é algo bem antigo. E não é uma característica que esteja interligado a um roubo de um produto no qual nem mesmo os habitantes, como o próprio Almirante disse, tinham conhecimento da sua existência. Isso é completamente maluco. E outro ponto que ele colocou aí, em relação às tribos que cometiam antropofagia, é o fato de serem justamente essas tribos que não quiseram interagir com o processo de colonização e o processo de cooperação que houve durante a colonização. Porque inúmeras tribos elas aceitavam serem catequizadas, da mesma forma que houveram inúmeras tribos que não aceitaram ser catequizadas, e essas tribos iam para o combate. Elas iam necessariamente para defender aquilo que elas tinham como sendo um quesito moral. Só que, muitas vezes, algumas tribos elas agiam por interesses materialistas. E isso é relativo quando, por exemplo, os franceses, em território nacional, nas praias, começaram a fazer aliança com algumas tribos que tinham esse cunho de rituais antropofágicos para lutar justamente contra aqueles que eram jesuítas e os membros da Ordem de Cristo. Ou seja, não era uma característica, digamos assim, totalmente moral aquilo que eles faziam. Existia muitas vezes um interesse meio que material, mas isso é algo que advém necessariamente de tribos que não participaram do processo de colonização. E isso é uma característica, como eu coloquei, das tribos que cometiam antropofagia. E um ponto muito mais interessante, que seria interessante de tocar, é o fato de que as tribos que tiveram interligação com a Companhia de Jesus, todos foram catequizados. E, inclusive, eles tinham formas de organizações próprias que foram moldadas, foram feitas pela aristocracia jesuíta. Ou seja, a forma de organização que determinadas tribos tinham era tão primitiva que eles aderiram no primeiro momento a uma forma de organização social superior, que foi a forma jesuíta que eles encontraram, que foi a forma proposta pelos membros da Companhia de Jesus. Ou seja, foi um processo completamente orgânico. A gente não nega o caráter que houve inúmeras tribos que foram massacradas, de fato houve. Só que isso faz parte de um processo de colonização, querendo ou não. Você não pode impedir isso. Isso é algo que está relativo ao ser humano. Da mesma forma que na Europa, a fundamentação, as fundamentações, os mitos fundadores e as pátrias na Europa, elas foram fundamentadas na base das brigas, das lutas, das guerras. Isso é algo que está relativo ao processo de desenvolvimento humano. E um ponto muito interessante de se colocar em relação ao comunista é que justamente o processo que ele culpa os portugueses de fazerem é o processo justamente que ocorre historicamente por via dos bolcheviques, quando eles ocupam os cargos no Estado, na Rússia, em toda a Europa. É um processo que está relativo até mesmo a eles, e eles negam esse caráter.
ou quando eles não negam, porque existe de fato alguns bolcheviques e até mesmo alguns comunistas que não negam o caráter brutal que houve na Revolução, eles falam que estavam sob estado de exceção. Só que eu posso muito bem usar esse argumento colocando sobre base em um império, colocando sobre base em uma república, colocando sobre base em algum país ocidental. É algo que acontece. E diferentemente do processo de colonização que ocorre nos Estados Unidos, o processo de colonização aqui foi brando em relação aos indígenas. Foi bem brando. Sim, sim, de fato. Então, se ocorreu algo de genocídio, assim, batendo agora na questão do segundo argumento dele, do genocídio português contra os indígenas, em momento algum foi passado, né, pela coroa portuguesa ou pelo Vaticano que os indígenas eles fossem escravizados ou que eles fossem assassinados, né, porque eles fizessem um assassinato, um genocídio em massa dos índios. Muito pelo contrário, né. O Vaticano, por exemplo, né, posteriormente ele emitiria uma bula ali, documentos papais, onde eles estavam impedindo, até dando excomunhão para quem fizesse uma escravidão com os índios e alguma coisa desse tipo, né. A vida dos índios elas eram sim preservadas, né. O que ocorreu, né, com esse tipo de coisa foi uma exceção à norma que estava sendo já estabelecida ali, tanto pela coroa quanto pela igreja. Né? E as nações indígenas, né, se a gente pode chamar de nações, né, aqueles tribos, aqueles bandos, porque eram completamente descentralizados, né, estavam todos uns contra outros, né, nem comunidades viviam todas elas em rixas consigo mesmo, né, foram justamente aquelas que eram extremamente radicais e se negaram simplesmente de fazer uma pacificação com outras tribos indígenas, né? Por exemplo, o Anchieta, o Anchieta ele se fez ser escravizado, né? Ser pego pelos indígenas para poder tentar fazer uma tentativa de pacificação. Tanto que o padre de Anchieta, ele conseguiu entrar em contato com um dos maiores caciques aqui, lá do litoral, para conseguir fazer com que houvesse um apaziguamento entre os indígenas, né? Esse apaziguamento foi pelos próprios portugueses. Genocídio era o que os indígenas faziam entre si. Um genocidava a outra tribo, era esse tipo de coisa. A pacificação ela veio ocorrer justamente quando foi estabelecido um ponto de unidade, coisa que não ocorria ali, entendeu? Não existia nenhum tipo de unidade cultural, unidade religiosa, nem unidade racial, principalmente, né? Tanto inclusive havia racismo índios... com tribos diferentes, sim. Principalmente com... eu esqueci o nome da tribo agora, mas... Sim. Os Tupinambás, se eu não me engano, eles eram chamados de... Tupinambá, se eu não me engano, significava a raça pura, tá ligado? O tupi de raça pura. E os tupiniquins, né, os tupinambaraná, eles eram chamados justamente de tupim de segunda classe, ou mestiço, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, havia um bullying, uma superioridade racial, né? Tanto que tupiniquim são palavras pejorativas que eles designavam aos outros indígenas, que os indígenas até os dias de hoje, né? Até o dia de hoje, né? Acontece esse tipo de coisa. Que eles tinha uma rixa racial, não havia uma unidade ali de fato, entendeu? E rixas em todos os sentidos. A unidade veio quando? Veio quando eles chegaram ali, pregaram uma cruz e todos eles, né? Ali a grande maioria se converteu à fé católica e ali eles atingiram a paz, conseguiram ficar apaziguados e cessar essas guerras ali e essas rixas todas que tiveram e conseguiram viver em comunidade juntos, com um cooperativismo, né? Os jesuítas eles edificaram grandes aldeamentos, grandes fortificações para poder garantir a segurança dos indígenas, né? Eles construíram grandes fortes assim, formados de estrelas, com uma arquitetura bem geométrica, assim, né? Tanto os espanhóis quanto os portugueses. Você pode ver isso em vários livros de história, né? Geografia, sobre o desenvolvimento das cidades, né? Só complementando isso que você acabou de falar. Proteção. Sim. Só complementando isso que você acabou de falar, se por um lado os jesuítas eles trouxeram todo um processo ético e moral, a moralização, porque geralmente essas pessoas que têm um cunho mais de esquerda, elas vão falar que foi um processo de reacionarismo, assim por se dizer, o processo que os europeus trouxeram. Sendo que não está nem um pouco errado dizer que eles trouxeram a moralização e a ética às tribos. E, só fazendo uma correlação em relação a isso, se por um lado os jesuítas eles trouxeram, né, todo o processo moral, filosófico, intelectual, tanto que os maiores nomes, assim que a gente pode se dizer, entendam que, quando eu falo Portugal, eu estou falando relativo às terras no qual nós habitamos.
os maiores escritores, Padre Antônio Vieira e posteriormente outros jesuítas, eles são catedros e intelectuais gigantescos. E só complementando naquilo que ele estava falando, se por um lado eles trouxeram isso, os bandeirantes, que eram inclusive muitos deles membros da Ordem de Cristo, levaram um processo a fundo perante a mata. Ou seja, o desbravamento do território ele estava interligado necessariamente ao processo de intelectualização e moralização. Obviamente que houve algumas brigas internas, assim, algo que também ocorre. Havia, é claro, inúmeros bandeirantes que tinham, de fato, muito interesses materiais, só que a partir de um processo orgânico, pelo fato deles estarem constituindo famílias ali, eles traziam, né, seus familiares de Portugal e começaram a fazer determinados assentamentos, o processo de cooperação ocorre naturalmente. Mas a gente deve lembrar que, tudo bem que isso não é o foco do vídeo, mas não pense que ocorre um processo generalizado em relação à miscigenação. Não ocorre. Isso é um outro ponto que a gente poderia bater até mesmo em outro vídeo, que é algo que os lusotropicalistas e os seguidores da escola de Franz Boas seguem, mas isso é um ponto para outro vídeo. Mas o ponto é, o processo de moralização e o processo de desbravamento e concepção de pátria, ela vem necessariamente da moralização e dos europeus, e dos lusitanos. Então não é errado você, como um descendente dessas pessoas, ter orgulho do seu passado europeu, assim por se dizer, do seu passado lusitano, da cultura. E, obviamente, a gente não pode negar o caráter que ocorreu nessa terra dos processos seguintes relativos a isso. Quer complementar alguma coisa, Almirante? Sim, de fato. É interessante que a gente consegue ver a formação de uma nação, né, cara? Interessante. A gente tem o mito fundador, né, que foi a fundação de Portugal ali, na Batalha de Eurique, né, quando Dom Afonso ele recebe uma visão, né, ele tem ali uma cristofania, né, uma aparição de Cristo a ele, e onde Cristo diz, assume ser o criador e destruidor de todos os impérios, e escolhe ali edificar um império que teria como missão levar, né, a fé aos gentios, aos pagãos, né? E foi exatamente isso que Portugal fez com as grandes navegações, né? Foi fazer foi, de fato, cumprir essa profecia de que Portugal ele teria essa missão de levar os povos a fé para outros povos, para as outras nações. Você vê que aqui no Brasil a construção que teve da civilização, o desenvolvimento, foi diametralmente ligado a isso, né? Foram os jesuítas eles criando ali as reduções, cidades ali, fortificações para poder trazer a proteção dos indígenas, a catequização, e de repente diversas tribos indígenas que estavam em guerras umas com as outras, né, numa bestialidade ali, eles conseguiram se unir mesmo estando em lugares diferentes, fazendo parte de raças diferentes, todos se uniram ali na fé, entendeu? Se juntaram em diversas comunidades independentes durante todo esse território vastíssimo que é o território nacional, mas todos estavam unidos em uma só coisa, aquele propósito de Portugal, de levar fé aos outros povos, né? De possuir uma fé integral ali, uma fé católica. E isso foi o que consolidou esse grande reinado, esse grande império que foi o Brasil, nesse período que a gente tem como colonial, né? Até as expulsões dos jesuítas e as rixas que aconteceram ali, que foi se deteriorando esse império ali que estava sendo construído, né? Esse grande império de Portugal. Exatamente. E um ponto muito interessante de se dizer, só para complementar isso que você falou, os indígenas, como eu disse no começo, eles assimilaram muito mais aquilo que era lusitano do que os lusitanos assimilaram muito mais aquilo que era indígena. Ou seja, aqueles que estavam dentro do território se pré-estabeleceram antes, quando ocorre a colonização, eles assimilaram muita coisa dos lusitanos. Muita coisa mesmo. Forma de organização social, moral, ética, até mesmo letragem, intelectualidade. Não se pode esquecer essas coisas. Sim, você vê, por exemplo, na própria forma da sociedade em que eles viviam juntos, né, tanto os lusitanos quanto os indígenas, havia essa imersão, entendeu? Eles viviam ali juntos naquelas comunidades, entendeu? Dá até pra gente colocar umas fotos aqui no vídeo de como elas eram. E ali havia um sistema de oficinas, né, onde eles trabalhavam por um puro cooperativismo, entre uma junção das práticas indígenas que eles tinham de fabricação de produtos artesanais e principalmente, né,
da influência das guildas medievais que os jesuítas eles trouxeram com eles, né? De toda aquela ética do trabalho, né? Que a Idade Média e a Igreja Católica sempre edificaram, né? Muito interessante. Tanto que você pode ver, por exemplo, muitas coisas, artefatos e tecnologias muito bem desenvolvidas através dessa imersão dos indígenas com os jesuítas, né? Por exemplo, até famoso, né? Popularmente o pessoal conhece que os jesuítas junto dos indígenas eles conseguiram desenvolver uma erva mate, né? Tipo, um chá mate que através de selações artificiais que os jesuítas trouxeram, que era muito gostosa, né? Que infelizmente se perdeu com o passar do tempo, entendeu? Tô dando um exemplo besta, assim, no quesito culinário, mas você consegue ver exemplo de diversas coisas, assim, né? Pena que muita coisa se perdeu, não tem muita tecnologia, muita informação sobre esse tipo de coisa, mas foi excelente, né? Tanto para a preservação dos costumes, assim, culturais indígenas ali, tanto para a elevação espiritual, né, dos próprios indígenas e intelectual, né? De certa forma. Tanto que, por exemplo, se não fosse pelos jesuítas, hoje em dia ninguém ia saber o que era o tupi, né? Ninguém ia conhecer essa língua do tupi. Porque quem foram os responsáveis por poder assegurar, fazer uma gramática tupi foi o Padre Anchieta, né? E os demais jesuítas que vieram aqui para a catequização. Eles foram responsáveis por manter viva essas culturas, essas tradições indígenas, assim, entendeu? Foram um ajudando o outro, né? Uma espécie de cooperativismo, né? De maior parte, de fato, foram os lusitanos, os portugueses fazendo, ajudando, né? Os indígenas a se desenvolverem. Mas foi uma coisa que não foi uma imposição, uma briga, uma rixa entre o índio e o português. Foram todos trabalhando juntos para uma elevação maior, para a maior glória de Deus, né? Assim como é o lema da Companhia de Jesus dos Jesuítas. Ad maiorem Dei Glória, para a maior glória de Deus. E bem, para finalizar esse vídeo, né? Não ocorre roubo e não ocorre genocídio. Não, pelo menos por parte dos jesuítas. Tá? Só para finalizar o vídeo. Tem mais alguma coisa a dizer, Almirante? Creio que já foi tudo bem falado, né? Creio que deu para salientar algumas coisas aqui. A gente vai vou tentar colocar uma biografia aqui na descrição e nos próximos vídeos e nos próximos dias eu pretendo também gravar uns vídeos maiores. Posso ir aqui do Vitor explicando sobre questões que a gente abordou de forma superficial aqui no vídeo, como por exemplo, a fundação de Portugal, o mito fundador, construção da civilização brasileira, né? A presença do Fenícia no Brasil, os outros povos, a influência de outros povos aqui no Brasil, para a história brasileira e demais coisas são assuntos interessantes, assuntos históricos, culturais, geográficos, de diversos temas assim. Se abordar. E não se esqueçam de comentar, curtir e se inscrever no canal, porque a gente precisa de fato de feedback de vocês. Entendeu? O canal não tem muito apoio, tanto da plataforma quanto de nenhuma outra forma, então a gente se baseia aqui a nossa divulgação e o crescimento do nosso canal com base no feedback que vocês dão. Então, por favor, por caridade, comentem, compartilhem para que vocês quiserem esse vídeo, porque é muito importante essa interação que a gente tem com vocês, a gente gosta bastante também. Interessante desenvolver um público bacana aqui, com pessoas que compartilham dos nossos mesmos ideais, né? Ter as nossas mesmas ideias, gostam dos mesmos assuntos, para que todos nós possamos se desenvolver melhor. Bom, queria que seja isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não, ficou perfeito. Encerramos aqui. Valeu. Tchau, tchau, gente. Salve Maria.